Somos um grupo inspirado pela ideia do mosaico, peças diferentes organizadas para manter um conjunto maior. Acreditamos na bondade das pessoas, na liberdade dos indivíduos, na livre iniciativa e na solidariedade. Decidimos agir em favor do desenvolvimento humano, promovendo a capacitação dos indivíduos e os incentivando ao empreendedorismo. Ajude o Instituto Paraibuna a transformar a vida de milhares de pessoas. Instituto Paraibuna, Ação e Desenvolvimento Humano. Para falar sobre o tema empreendimentos imobiliários em Juiz de Fora, como desenvolver, mantendo a qualidade de vida, convido para virem ao palco Igor Burkowski, por favor, empresário e membro do Instituto Paraibuna. Também convido o engenheiro Eduardo Lucas, que está à frente do Instituto, pensando em Juiz de Fora. O engenheiro e construtor Wilson Rezato. Também o arquiteto e professor universitário, um dos fundadores do curso de Arquitetura e Urbanismo do SES, hoje Uniacademia, né? PC Lourenço, por favor, vem aqui. Muito bem-vindos. Bom dia a todos. Eu gostaria de pedir a atenção, principalmente dos empresários, proprietários de negócios, para esse tema que é o urbanismo, porque é um tema pouco aprofundado e pouco se discutido no impacto na vida das pessoas. Vocês já imaginaram uma empregada doméstica, o poder aquisitivo dela, se ela não tivesse que gastar 400, 500, 600 reais de Uber, de ônibus, para poder consumir na sua loja, no seu salão? Vocês já imaginaram aquelas pessoas, principalmente as mais pobres, que têm que esperar 2 horas um ônibus chegar, que moram a 15, 20 quilômetros de distância? Como a gente poderia impactar a vida dessas pessoas com o planejamento urbano, com a união do setor empresarial que constrói, que cria, e com a academia orientando e dando as diretrizes do que funciona nos países e até mesmo no Brasil nós temos bons exemplos para ser seguido. Então agradeço a presença dos ilustres convidados e vou começar com a sessão de perguntas, o bate-papo, na verdade, tá? Eu vou pedir que, por favor, sentem-se, que a gente siga um cronograma, uma rotina, uma dinâmica de conversa, para que seja ágil, para que seja dinâmico e a gente possa, de fato, extrair algumas informações úteis e trabalhar elas no futuro. Então, vão ser 3 perguntas. Vão ser 3 ciclos de perguntas, cada um vai colocar o seu posicionamento, sua união. Eu vou pedir aos participantes que não ultrapassem 4 minutos de resposta, para que a gente consiga ser bem conciso nas informações e assim deixar o evento mais apetitoso para quem está acompanhando. Tá legal? O pessoal que está tomando um café, por favor, convido também a sentar aqui para que a gente possa participar melhor. Eu vou começar minhas perguntas com o professor. Com o professor Paulo César Lourenço, o PC, né?
a gente tem que pensar sempre em qualidade de vida, né? E frequentemente a gente tem casos de desabamentos nas moradias construídas nas encostas, né? Juiz de Fora está em um terreno hostil, montanhoso, difícil. Geralmente são casas de população de baixa renda e a Defesa Civil vive interditando essas residências nos períodos chuvosos, gerando custos para a administração pública e o pior, risco de morte para esse cidadão. Sabendo disso, na sua opinião, por que as pessoas preferem morar nessas residências de alto risco, mesmo com a existência de programas habitacionais Minha Casa Minha Vida, por exemplo? Bom dia a todos, bom dia aos colegas que participam aqui desse painel, Igor, Wilson e Eduardo. Eu queria agradecer ao Ato, né, permitir chamar o Dr. Carlos Eduardo de Ato pelo longo tempo de amizade, e ao Instituto Paraibuna por esse convite, principalmente pelo fato, e o Igor colocou muito bem nessa introdução, do tema do urbanismo, está muito distante do nosso debate, do debate da sociedade, do debate público, do debate político. E é algo muito contraditório, né? Todos nós hoje saímos de casa, todos nós caminhamos pela rua, pegamos um automóvel, um transporte coletivo, viemos a pé. Nós estamos vivendo a cidade, a gente vive a cidade diariamente. Se é algo que a gente não consegue tirar do nosso cotidiano, é esse fato de viver a cidade. E na hora de discutir a cidade, ela é deixada em planos bem abaixo daquele que merecia estar. E esse tema, Igor, com relação à habitação, já é um tema muito pontual, ele reflete isso. Ele reflete o desinteresse que a gente tem, a falta de planejamento que a gente tem nessa temática, não só da habitação social, mas na questão da mobilidade, na questão da sustentabilidade. Quando se fala de sustentabilidade hoje, se fala de ter um telhado verde ou algum reaproveitamento de água. Isso é muito pouco na estrutura que nós precisamos para as nossas cidades. O Carlos Leite, que é um autor brasileiro, trata do tema do urbanismo de uma maneira contemporânea. Ele tem um livro que fala justamente de cidades sustentáveis e cidades inteligentes. O Jan Gehl, que é talvez o principal urbanista hoje no mundo, é um senhor de 86 anos de idade, um dinamarquês, ele fala da cidade para as pessoas. As cidades têm que ser pensadas para as pessoas. Indo então direto a esse tema, buscando responder uma pergunta que é extremamente complexa, um tema extremamente complexo. Falar de urbanismo é algo que envolve a sociedade de uma maneira e de todos os segmentos dessa sociedade. Mas as pessoas não escolhem morar lá. Definitivamente elas não escolhem. Desde as primeiras cidades da Mesopotâmia, a gente busca sim se organizar. Nós escolhemos, essa escolha que nós fizemos de morar na cidade foi feita lá atrás. Há 100 anos atrás, nós tínhamos 10% da população mundial morando nas cidades. Ultrapassamos 50%. Em 2050, a expectativa é que cheguemos a 75% da população mundial morando nas cidades. Uma escolha que nós fizemos. E que desde então, a gente vem fazendo tudo para morar mal. A gente vem fazendo um exercício diário para piorar a condição que a gente vive na cidade, por diversos fatores, Quando se fala de mobilidade, se fala de achar um jeito para colocar mais automóvel na cidade. O pensamento é o contrário. Constrói mais via, exatamente, gera mais carro. O mundo derruba seus viadutos e nós construímos os nossos viadutos. É algo antagônico. Mas enfim, então as pessoas não escolhem morar em lugares precários, as pessoas não querem morar mal. O que há é uma falta de política, e eu digo no cenário nacional, estadual e municipal, para uma política habitacional. Quando a gente cita um programa desse de governo, e aí importa pouco o nome, se é Minha Casa Minha Vida, Casa Verde e Amarela, nós estamos falando de um programa de financiamento. Não estamos falando de um programa urbanístico. Não estamos falando de um programa de qualidade da arquitetura, dos espaços onde essas pessoas vão morar. É óbvio que quando falamos de habitação, estamos falando de um problema social.
Recentemente, em 2019, a Fundação João Pinheiro fez um levantamento. Em torno de 6 milhões de habitações hoje no Brasil estão abaixo de qualquer qualidade, são chamadas subhabitações. Se a gente estende, qualifica um pouquinho mais, a gente chega a 23 milhões de habitações num estado inadequado. Então nós temos um problema social, mas a gente não pode resolver esse problema exclusivamente pelo viés de se constrói, constrói, constrói. Quando eu falo que um programa, seja ele Minha Casa Minha Vida, seja ele Casa Verde Amarela ou qualquer outro nome, é um programa de financiamento e que não inclui a questão urbanística, é porque não há essa política. É um programa de governo federal, mas nós moramos no município. Perfeito. O município precisa exercer esse papel e criar condições urbanísticas para que as pessoas não tenham que morar distantes e justamente ter esse impacto no seu cotidiano. Perfeito. Então aqui, pensando em política pública, a gente já está vendo que o programa de financiamentos habitacionais só vê um lado da moeda e está faltando o resto, né? Wilson, por favor, a sua opinião sobre essa questão dos moradores das residências nas encostas. Eu posso falar porque eu sou cliente do Wilson, né? E optei por estar morando próximo ao meu trabalho, né, com as condições que eu tinha no momento. Por favor, a palavra é sua, 4 minutos. Bom dia a todos, bom dia ao Igor, PC e ao Eduardo Lucas. Esses assuntos, eles são muito interessantes, né? Só que o PC dificultou bastante, ele vai falar depois. Mas tudo bem, professor é assim mesmo. Ninguém opta por morar naqueles locais. Esses assuntos, eles foram acontecendo por uma falta imensa de direcionamento. As nossas legislações, no intuito de organizar, teve muitas coisas positivas e outras extremamente negativas. As mais negativas é porque as pessoas que operavam só falavam, não pode, não pode. Só que as pessoas, né, a sociedade, escolheu morar na cidade. Por quê? É o lugar que tinha emprego. Nem foi tanto uma escolha aleatória. Na zona rural tinha, no interior tinha, e depois foi terminando. Então as pessoas, elas precisam morar, é hoje. Não é daqui a 20 anos, nem daqui a 30. Quem tem que pensar no daqui a 15, 20, 30 anos é quem planeja. Então, se não houve um planejamento na hora adequada, os problemas aconteceram. Eles estão aí, né? E hoje, numa cidade de Juiz de Fora, com a topografia muito ruim, muitos problemas você minimiza, mas dificilmente consegue soluções, né? Juiz de Fora tem um grande número de moradias em áreas de risco, tá? São lugares totalmente inadequados para ter se feito casas. Então, é um número grande. Só que muitos desses lugares são próximos ao centro, ou próximo aonde a pessoa trabalha. Então, hoje, vamos supor, se você pegar a Vila Olavo Costa, né, e falar assim, ah não, você vai sair daqui e vai morar lá na Barreira, ou lá em um outro lugar mais longe, a pessoa não vai de jeito nenhum, nem ceder a casa para ela de graça. Nem de graça, né? Nem de graça. Então o problema é sério. E o que precisa ser feito de imediato é ir minimizando isso a passos acelerados, né? A questão do transporte, né? A primeira coisa que o governo federal fez foi incentivar a comprar carro, né? O carro é uma comodidade, é um sonho das pessoas, tudo bem, mas pegar o carro para parar na rua é complicado. Se você pegar o carro para passear, ótimo, mas ele obstrui. Então as cidades que funcionam melhor
elas são compactas. E muitas nem são novas. São cidades aí de 100, 150 anos, que quem esteve lá foi muito mais feliz, pensou nisso. Tem cidades grandes, Barcelona, que você praticamente não usa, você vai a pé, né? Então, houve um erro muito grande da sequência de administrações por politizar um tema que não é político, é essencialmente técnico, tá certo? E isso inviabilizou as pessoas de conseguir morar no melhor lugar. Por quê? Porque não oportunizou, o só bloqueou. Fala aqui não pode, mas onde pode? Perfeito, perfeito. Eduardo, obrigado, Wilson. Eduardo, por favor. Bom dia a todos. Inicialmente aqui, agradecer o convite para o Instituto Paraibuna, na pessoa do caso Eduardo Amaral, e todos os outros que produziram aqui esse evento da extrema importância. O tema, você já começou ele bem palpitante, né? E eu vou fazer um histórico pequeno, que Juiz de Fora, no seu apogeu... Eduardo, só um minutinho. Vou convidar o pessoal que está tomando um cafezinho para juntar esse tema, que é de extrema importância para o desenvolvimento de Juiz de Fora e tornar essa cidade melhor para se viver. Vou te compensar esses 3 segundos, uns 4 minutos, tá bom? Juiz de Fora, já no seu apogeu, no final do século XIX e XX, não vou me ater muito à questão histórica, tinha cerca de 10 mil habitantes. Hoje nós temos 600 mil, eu vou arredondar, fora os que circulam aqui de toda essa região. O nosso traçado urbanístico principal, de uma maneira global, ele foi feito pelo Henrique Alfred, em 1800 e pouco. É sabido por todos da dificuldade que nós temos no nosso relevo de estarmos na Mata Atlântica com muita água. Veja bem, naquela época, com ferrovia, com rodovia, com indústrias, né? Uma cidade extremamente importante do ponto de vista industrial, com 10 mil pessoas. Hoje nós temos 600 mil, repito. Como é que vamos insistir em concentrar a cidade nessa região do Vale, em grande medida, com as mesmas redes de infraestrutura, de água, de coleta de esgoto, quando existem, e de rede de águas pluviais? Sabendo que a maior parte dessa concentração está instalada em cima de 40 metros de profundidade de material orgânico que desce dessas encostas. E que o rio Paraibuna, quando era dragado, nós não tínhamos os inconvenientes. Já tem muito tempo que não é. E as inundações estão demonstrando. Então, nós defendemos uma cidade que seja equilibrada entre a sua ocupação urbana e vetores de desenvolvimento que não ampliem tanto a área de expansão, Eduardo, mas que equilibre. eu vou aproveitar que ele já está dando a resposta da segunda pergunta. Então vou me ater à pergunta. E vou aproveitar e já começa a pergunta com você. E aí você já continua ali. Eu quis contextualizar o que aconteceu no empobrecimento generalizado da Zona da Mata. Houve um êxodo rural significativo. Nós deixamos de ser uma região de água, e porque a região industrializou, houve realmente um grande movimento para as cidades, sem que a cidade tivesse feito o planejamento. Para vocês terem uma ideia, o nosso Código de Obras era de 1938. Ele só veio a ser revisto, me parece que na década de 70. Então não estava preparado para isso. Então essas populações, certamente, que não encontraram aqui, uma vez que já vinha num processo de declínio econômico e industrial, e aí tiveram que se instalar nessas regiões
inclusive que em grande medida tem um estudo importante de geotecnia que não deveriam estar instalados nessas encostas. Só um comentário importante, para não perder o raciocínio, e o PC, que eu admiro muito o trabalho, PC, parabéns. No plano diretor que nós participamos, parece que o Wilson também participou, nesse último, apenas 2% da nossa população vive na zona rural. Então, salvo engano, nós temos hoje 98% do município de Juiz de Fora vivendo na zona urbana. Ok. Bom, para quem está anotando aí, a gente já pode perceber que as pessoas não querem estar morando nas encostas, mas por conta do trabalho, elas preferem ficar ali do que receber esse apoio. Então, as políticas públicas têm que ser voltadas para que se permita as pessoas morarem em locais próximos aos empregos, aos serviços, e assim melhorar a qualidade de vida. Ok, eu vou começar com você de novo, né, de aproveitar aqui com o Eduardo. Tá? Eduardo, a cidade com uma topografia acidentada, com um traçado urbanístico tão antigo, com muita água, ferrovia cortando ao centro, ruas estreitas, redes de esgotos e vias pluviais mal resolvidas, como você acabou de colocar, impossibilitando o investimento de transporte de grande capacidade, como metrô, VLT, com o número de ônibus que congestiona algumas ruas centrais da cidade, para resolver esse problema urbanístico, tá, defendendo a liberdade dos empreendimentos imobiliários, sem que a cidade fique hostil, selvagem, com um ambiente extremamente insalubre, e ao mesmo tempo que ela não tenha que expandir para áreas de expansão urbana, e sim melhorar o uso do espaço urbano. Como você acha que deveria ser a condução desse planejamento? Quais seriam os pontos que você destaca para que a gente pudesse desenvolver a cidade mantendo a qualidade de vida? Eu quero destacar também um ponto levantado pelo PC, que o urbanismo fica parecendo uma coisa subjetiva, né? A discussão do plano diretor é acadêmica, não é? Todos nós, e especialmente pelas circunstâncias que nós vivemos, de apenas 2% na zona rural e 98% na malha urbana, a população, eu participei do plano diretor de 2001 e deveria ter sido em 2011, acabou atrasando. O que aconteceu? A população, o plenário, a população que estava ali não sabia o que era um plano diretor. Como é que uma população não é devidamente capacitada, culturalmente levada a entender a importância de que sem um plano diretor, como que uma cidade se organiza? Eduardo, como que uma cidade fica bem resolvida? 67% de evasão escolar no ensino médio, um dos piores resultados do PISA. Juiz de Fora, entre as cidades com mais de 100 mil habitantes, tem um dos piores índices no IDEB, que é o Índice de Educação. A gente conversar sobre plano diretor com a população é quase que uma tarefa herculana, né? Então, colocando nesse ponto aqui, educação, gente, é a base para tudo, né? E inclusão da sociedade na discussão dos problemas. Por favor, mas é continuar. compreensível que essa questão do plano diretor obrigatório de populações acima de 25 mil habitantes, que veio pelo Ministério das Cidades, o Estatuto das Cidades, no primeiro plano diretor de 2001, é até compreensível que a população não tivesse sido estimulada a entender da importância disso. Mas em 2014, não se fez uma crítica construtiva, edificante, não se fez nada para que a população entendesse, que participasse, todas as entidades, não só, digamos, o cidadão comum, mas associações de bairro, entidade de classe, todos, para quando chegasse nesse ponto, igual aconteceu o último plano diretor, e aí eu entro exatamente na questão que você colocou, para onde que a cidade vai?
já que, a nosso ver, o centro não comporta mais. Como é que nós vamos colocar tantas unidades, tanta concentração, não é? Hoje não se enxerga a linha do horizonte mais, que isso é preconizado, porque você sabe disso, no mundo desenvolvido, que a gente chama de skyline. Você não consegue enxergar mais nem o Morro do Cristo, São Bernardo, não é? Então, quando você adensa muito, a gente fora ainda fica mais complicado, porque encosta um prédio no outro, você não tem centro de terreno, você não tem recursos, você não tem áreas verdes em volta. Alguns podem até pensar que eu não seria tão a favor das incorporações imobiliárias. Sou, já fiz muitos, em São Paulo e até aqui em Juiz de Fora. Mas precisa ter o cuidado de que essas edificações, primeiro, há condições de infraestrutura para que sejam instaladas, está ainda num limite razoável de aceitação, ou tem que, o plano diretor, com muita propriedade, nós tivemos mais de 40 encontros nesse último, definindo vetores de desenvolvimento, aonde o poder municipal estabelece uma infraestrutura, e alguém poderia dizer, ah, mas não tem recurso. Eu vou citar um caso aqui de uma cidade menor que a gente fora, para exemplificar, que eu tenho ido muito, que é em Indaiatuba, em São Paulo, aonde você tem toda a cidade, a parte não digo de expansão urbana, da área urbana ainda, mas não ocupada, já toda preparada para receber empreendimentos, não só residenciais, incorporações verticais e também residenciais térreas, e aonde aí você atende a diversidade orgânica de quem quer morar em casa ou morar em apartamento, e já com as vias de acesso preparadas, já com lei de parcelamento adequado, para você ter as conveniências, para que não haja a necessidade tão, digamos, significativa que a cidade cresce e acaba dependendo do centro. Uma alteração no cronograma aqui, foi afirmado que o espaço central já não comporta tanto crescimento mais. Algumas pessoas defendem que tem que ter um adensamento maior, algumas pessoas defendem que tem que ter uma cidade mais espalhada. Vou perguntar para o Wilson, né, se tem espaço entre a ponte do Manuel Honório até o Cruzeiro Santo Antônio para a cidade se desenvolver do seu ponto de vista, e depois vou completar com as considerações do professor. A cidade espalhada, ela dificulta e às vezes até impossibilita a prestação dos serviços públicos. Então, a cidade de Juiz de Fora é uma cidade de pouco poder aquisitivo. Ela é uma cidade que circula pouco dinheiro, por tudo que foi falado aí nos outros painéis, porque ela foi perdendo espaço, tá certo? E nós temos que viver em Juiz de Fora, então nós temos que entender que são as pessoas que estão aqui, que vão morar aqui, que vão habitar, tá certo? Então, as arrecadações, os dinheiro público, né, sempre fala que não dá. E sempre aplica mal. Então, se tiver uma cidade com uma área muito grande, que você tiver que levar ônibus, que você tiver que ir lá buscar lixo e tudo, você vai ter um custo operacional para prestar esses serviços muito maiores, tá certo? Então, igual eu falei, com o excesso da legislação de dizer não, tá certo? Alguns itens, até muito bem intencionados da legislação, foram mal aplicados. E, como o PC disse, talvez a parte urbanística é a última coisa que os políticos pensam. Não é prioridade, né? Não, o que era para ser número um... Não dá voto, né? O que era para ser número um, vira número último. Entendeu? E depois, né, vem com as soluções milagrosas, né? E acho que aqui a idade de todo mundo já permite saber que não existe salvador da pátria. Existe programador de vida, planejamento, tá certo? E aí dá no que deu, tá certo? Mas não adianta ficar falando do que já foi feito errado.
Você tem que pegar e fazer. O que pode melhorar? Precisa abrir o buraco da Sesama 3 vezes por ano para lembrar que ele está ali? Precisa trocar, faz um buraco na rua e vai lá e põe o asfalto só para ele dar um morrinho, para ele dar um buraquinho depois, para o carro fazer quebra-mola? É muito bonito, não? Não precisa disso. Então, esses serviços são mal executados. Você pode ver Deus Deve Salgado, que tinha até um asfalto bom, agora não se contentaram, furaram dos 2 lados. E o remendo ficou longe do que era. Tá certo? E assim vai. O problema, né, Mas, Wilson, tem espaço para se desenvolver nesse perímetro? O espaço é o seguinte: você tem um problema em Juiz de Fora, que a parte central, os terrenos são muito pequenos. Então, às vezes, você precisa de que sejam demolidas 2, 3 casas, tá certo? Para fazer. Então, espaços ainda totalmente livres não são muitos. E por incrível que pareça, mesmo a infraestrutura próxima à zona central, tendo deficiências, ela ainda é muito melhor do que muitos lugares. Porque, igual ele falou do longo prazo, mas não foi feito. Não tem o lugar preparado. Tá certo? Então, isso não é uma função do empreendedor. O empreendedor tem que fazer dentro do que existe. Não adianta você contratar o PC para fazer um projeto ideal se o seu terreno tem 500 metros quadrados. Ele vai fazer o projeto possível. E o espaço, quando a gente quer dizer que a cidade não pode ser espalhada, é exatamente para você ter mobilidade, as pessoas chegar mais perto onde tem que ir, você não ter que ficar com esse monte de ônibus atravessando a cidade, é você não ter que ter essas ruas nossas, que a maioria são estreitas, às vezes parando o carro dos 2 lados, mas aquilo ali, quando dá uma esbarrada de um carro, fica lá 2, 3 horas, você não sai do lugar. Então, o urbanismo, igual já também o PC falou, a mobilidade é talvez o número 1. Então você tem que prestar atenção. Então, quando você encurta as distâncias, para muita gente você melhora a qualidade de vida. Eu vou passar a bola aqui para o PC, já complementando a pergunta. Então, pelo raciocínio do Wilson, se a gente aproveitar melhor esses espaços, o trânsito, né, a necessidade de locomoção automotiva, ela diminuiria, porque a pessoa não precisaria utilizar o automóvel para ir para o seu local de trabalho, ir próximo à escola. Faz sentido isso, professor? Bom, vamos lá. O tema é sempre muito mais amplo do que respostas imediatas, né? A gente tem problemas no nosso cotidiano, é do asfalto, é do buraco, enfim. Aí a gente encontra justificativa e resposta para todos esses problemas. Mas eu vou tentar só pegar um gancho que o Eduardo mencionou, o plano diretor. O plano diretor 2001 não foi revisto em 2011, foi revisto agora em 2021. Para o plano diretor, ele não é uma ferramenta, ele é um instrumento que cria bases para que se criem as ferramentas. No caso da ocupação da cidade, que é a nossa lei de uso e ocupação do solo, ela é de 1986. O plano diretor, ele cria as diretrizes, e a lei de uso e ocupação do solo, o ferramental. Nós temos um descompasso aí. Como é que a gente pode ter um plano diretor que ele é mais moderno e a lei que seria justamente a aplicação daquilo que o plano diretor dá como diretrizes tem 30, 40 anos. Então nós já temos aí o primeiro descompasso, algo que não dá para entender. É complexo mexer no plano na lei de ocupação do solo? Sim, é muito complexo. Vemos aí a dinâmica da cidade, uma série de atores que fazem parte dessas atividades, mas isso tem que ser encarado. Tá? Vai impactar bem para algumas pessoas e negativamente para outras pessoas. Sem dúvida nenhuma. E eu vou ter que recorrer, eu fico muito confortável aqui para falar, apesar de falar para o professor, eu não sou professor,
Eu sou arquiteto urbanista, atuo com isso diariamente e me tornei professor graças àquele cidadão que está sentado ali, o professor Ventura, que talvez num rompante tenha me convidado para montar um curso de arquitetura e urbanismo e que está indo muito bem. Só há 17 anos. Isso, há 17 anos, exatamente. Em 2002 ele me convidou e naquela oportunidade a gente viu a possibilidade de construir algo. Acho que o Instituto hoje me remeteu a esse tempo, aos idos de 2002. A gente pode construir algo aqui juntos. O curso de arquitetura, quando ele foi fundado, um grupo de colegas que tinham o mesmo intuito, né? Nós podemos, através de um curso de arquitetura e urbanismo, propor algo, construir algo no dia a dia. Bom, mas eu digo que eu fico muito confortável porque o tema do urbanismo contemporâneo é da cidade adensada. Parênteses, cidade adensada não tem nada a ver com verticalização. Cidade adensada não é uma cidade de concreto. Wilson, me desculpe, mas a cidade adensada não é Dubai. Dubai tem 300 habitantes por quilômetro quadrado, tá? Barcelona, a queridinha de todos nós, a queridinha de todos os urbanistas, tem no seu enxance um plano de expansão desenvolvido em 1850 por um indivíduo chamado Ildefonso Cerdá. 35 mil habitantes por quilômetro quadrado. 35 mil, Juiz de Fora deve ter 500, tá? E eu acho que todo mundo gostaria de morar em Barcelona. Qual é a quantidade ideal para arquiteto, urbanista e professor? Não tem a quantidade ideal. Aí a cidade precisa, dentro dessa lógica de adensamento, porque quando nós estamos falando de cidade, nós estamos falando de múltiplos usos. Todos nós gostamos de sair e caminhar até a padaria, ter a facilidade de fazer isso. Todos nós criticamos o modelo onde você, para comprar um pão, para comprar uma manteiga de manhã, tem que pegar o automóvel. E aí fala-se de mobilidade exclusivamente pelo viés do automóvel. A cidade, o tema do urbanismo contemporâneo, citando mais uma vez Yangel, é da caminhabilidade. A cidade precisa ser de fácil acesso para todos. E onde nós temos a melhor infraestrutura? Nas zonas centrais da cidade. Mas eu gostaria de reforçar, falar de cidade adensada em nada tem a ver com verticalização, com uma cidade de concreto, com aquela cidade inóspita, muito pelo contrário. As cidades como Copenhague, as cidades como Chicago, cidades como Barcelona, são cidades referências. Vancouver, a cidade considerada a melhor cidade do mundo em termos de qualidade de vida, a cidade mais sustentável do mundo. E a gente encontra edifícios altos, sim, a gente encontra adensamento. Perfeito. Eu estou vendo que a gente vai precisar de um outro congresso para discutir esse tema. Já partindo aqui para nosso final, eu vou também alterar novamente o nosso combinado e vou dar uma aqui de Marília Gabriela. Eu vou pedir uma palavra, né? Eu sei que isso não é possível, mas uma palavra que tenha um peso maior, que tenha uma importância e que deveria se dar um pouco mais de atenção pelos institutos que estão se propondo a resolver os problemas das cidades, aos políticos presentes, aos empresários que vêm reclamando que o funcionário atrasa porque perdeu o ônibus. Mas o ônibus não quer dizer que ele tem que morar no trabalho, mas ele tem que ter ali um tempo de transporte público, se eu não me engano é 40 minutos para a pessoa ter uma mobilidade urbana adequada. Então vamos lá. Uma palavra em que os organismos municipais, o poder público municipal deveria urgentemente estar dando atenção para que a gente possa dar o pontapé inicial para transformar Juiz de Fora numa cidade rica, bonita, gostosa de se viver, mais do que ela já é. Uma palavra, Eduardo, por favor. Posso só fazer um contraponto rápido? Eu pedi uma palavra, contrapontinho, por favor. Concordo com o PC, no que diz respeito a muitas cidades do mundo, da caminhabilidade. No entanto, respeitosamente, PC, uma cidade igual a Juiz de Fora está sendo pressionada significativamente e nós estamos perdendo nosso patrimônio histórico quando ele não é como agredido, por verticalizações.
absurdas, aonde o prédio passa a ter importância, ele não tem importância. Isso significa dizer que nós também estamos perdendo a nossa identidade. Porque quando a cidade parte para se transformar numa ocupação desenfreada, e volta a dizer que a nossa infraestrutura urbana não tem condições de absorver mais isso, nós já saturamos há muito tempo, né? Eu não estou dizendo que nós não podemos ter outros locais onde você possa ter o adensamento e que você cria condições de caminhabilidade, né? Não necessariamente tem que, no caso específico de Juiz de Fora, sacrificar mais o centro da cidade, não só no patrimônio histórico, mas também nos seus fragmentos ambientais. No que diz respeito ao poder municipal, nós entendemos que o plano diretor tem que ser revisto, porque esse último acabou tendo um desvirtuamento significativo, de forma a privilegiar determinadas situações em prejuízo da qualidade de vida da cidade. Perfeito, obrigado. Wilson, por favor, sintetizar a prioridade que no âmbito do governo municipal deveria se dar atenção na questão do urbanismo e desenvolvimento, na questão, ou até mesmo nos gargalos que o setor de construção civil enfrenta para iniciar os seus projetos. Eu vou precisar de um pouquinho mais de tempo, mas vai me entender. Quando a gente diz uma cidade nova, que é uma cidade, um estado, um país, igual Dubai, lá tudo foi pensado para ser o melhor do mundo e tem uma posição geográfica em relação ao nosso planeta privilegiada. Só que quando pensou isso, lá nada mais tinha do que areia. Então, quando a gente fala disso, a gente diz o seguinte: se o ser humano pensar e pensar maior, muitas coisas são possíveis. Dubai tem prédios altíssimos e a cidade é até um tanto quanto espalhada, só que é moderna. E eu não digo Dubai com Juiz de Fora que não tem nada a ver, mas Barcelona você tem um funcionamento muito bom. Inclusive, Juiz de Fora já foi conhecida como a Barcelona mineira, né, há 100 anos atrás. Pena que não é mais. Mas então, quando a gente fala as palavras adensamento e verticalização, há um entendimento muito distorcido, tá certo? Eu falo em cidade, não deve ser espalhada, tá certo? E um dos maiores exemplos é Barcelona, tá certo? E Juiz de Fora não teve a palavra fundamental, que foi um planejamento para uma legislação também coerente. Eu cansei de dar sugestões mais para trás, lá nas reuniões, em época de plano diretor, que deveria ser incentivado a ocupar os vazios urbanos. Isso só aconteceu 30 anos depois. Um exemplo é o Shopping Norte. Aquilo ali ficou vazio, ó, um tempão, né? Acho até que o Shopping Norte foi você que acreditou que foi. Então, mas aquilo podia ter acontecido muito antes. Então, esses assuntos é que levaram a cidade a chegar onde chegou. E, né, aí, completando o que falaram aí antes, existe um problema político. Troca o mandatário, muitas coisas boas que estavam sendo feitas, largam, tá certo? Mas, Juiz de Fora tem que pensar nos novos lugares? Claro que tem. Mas tem que ter um processo permanente de melhoria do que está feito para que funcione melhor. E uma das coisas que eu gostaria de destacar, que já foi falada há 30 anos atrás, e não foi feito, começou não ideal, era o entroncamento dos ônibus, né? Você não vai em cidades que você pega um ônibus numa ponta e vai na outra, e passando pelo centro. Ok? Muito obrigado ao Igor e a todos aí pela oportunidade. Antes do encerramento aqui com as palavras do Paulo César Lourenço, gostaria de chamar a atenção dos políticos presentes, né, para que façam as suas anotações e deem já andamento. A promessa comum de campanha é: vou melhorar a educação, vou melhorar a saúde, vou melhorar a segurança, e eu costumo dizer que
com o planejamento urbanístico, você consegue matar esses 3 coelhos com uma cajadada só. Você melhora a segurança, você melhora a saúde, o financiamento, a locomoção, o atendimento de urgência e você consegue melhorar a educação. Faz sentido, para concluir? Igor, faz total sentido. O urbanismo, a qualidade da cidade, ela melhora a qualidade da vida das pessoas, ela melhora a saúde das pessoas, ela ajuda a educar as pessoas, né? Que todo mundo fala da necessidade de saúde e educação, isso são condições básicas, isso é uma coisa que nós não tínhamos que ouvir promessas, isso tinha que estar na corrente sanguínea de todo mundo. Agora, Juiz de Fora, corroborando o que você mencionou, é uma cidade de 500 mil habitantes, almejamos ter 600 e que não tem uma secretaria de urbanismo, né? Perdemos o IPLAN lá atrás, isso é sintomático. Como nós vamos ter qualidade de cidade se a gente não tem um órgão dentro da prefeitura e quando tem é uma subsecretaria, enfim. Mas você tinha pedido uma palavra para encerrar. Eu acho que a gente precisa pensar a cidade para as pessoas, né? Vou reforçar, parafrasear aqui mais uma vez o Yangel. A cidade precisa ser pensada para as pessoas. E nós só temos um caminho: participação nesse plano diretor, né? Não é da população, a população definitivamente não está preocupada, não tem formação para debater isso, mas a gente precisa de pessoas como estão aqui, das entidades organizadas, dos diversos atores que podem contribuir. E precisamos sim pensar na nossa lei de desocupação do solo. Essa precisa porque ela é antiquada, inadequada, principalmente quando a gente tem um plano diretor, seja ele qual for, que está sendo pensado no século XXI. Nós temos uma legislação do século XX ainda. Bom, para encerrar, gostaria de citar Maringá, a sociedade civil, os construtores, empresários, classes representativas, fizeram um documento e exigiram, né, que cada candidato que quisesse algum tipo de apoio dessas entidades assinassem um termo de compromisso. E, na minha opinião, seria um bom pontapé para Juiz de Fora. Conto com o apoio de todos vocês. Muito obrigado aos convidados. Vamos para o próximo. Somos um grupo inspirado pela ideia do mosaico, peças diferentes organizadas para manter um conjunto maior. Acreditamos na bondade das pessoas, na liberdade dos indivíduos, na livre iniciativa e na solidariedade. Decidimos agir em favor do desenvolvimento humano, promovendo a capacitação dos indivíduos e os incentivando ao empreendedorismo. Ajude o Instituto Paraibuna a transformar a vida de milhares de pessoas. Instituto Paraibuna, Ação e Desenvolvimento Humano.